Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre os componentes químicos das células. Assim como vimos anteriormente, as células são estruturas básicas e funcionais para que haja vida. Assim, cada célula é responsável por formar os tecidos. Os tecidos, por sua vez, formam os órgãos formam os sistemas, e os sistemas é responsável por formar o ser vivo. Dessa forma, combinações específicas de átomos irão se juntar e formar as moléculas, que se organizam de diversas maneiras para realizar suas funções ao longo de todo o organismo. Diante desse cenário, os componentes químicos da célula podem ser classificados em inorgânicos e também podem ser classificados em orgânicos. Os componentes inorgânicos encontrados dentro da célula é a água e os sais minerais. Em contrapartida, os componentes orgânicos que podem ser encontrados dentro da célula podem ser divididos em ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios e proteínas, que iremos colocar desse lado para facilitar a organização. A água é o componente mais abundante dos seres vivos. Estima-se que ela representa cerca de 75 a 85% dos componentes da célula. De maneira geral, a quantidade de água varia bastante de acordo com a espécie, com a idade, com o sexo, com o tipo de tecido e até mesmo com a taxa metabólica. Por exemplo, o peixe possui cerca de 60% do seu corpo constituído por água, enquanto o sapo tem aproximadamente 56%. Outro exemplo agora no tipo de tecido é que o cérebro é constituído por cerca de 85% de água, enquanto no dente essa porcentagem cai drasticamente. Apesar dessa diferença de porcentagem em algumas regiões do corpo, a água é vital para a sobrevivência de todos os seres vivos, participando de processos fisiológicos de maneira livre ou na forma ligada. Algumas moléculas conseguem interagir com a água e são chamadas de hidrofílica. Outras não interagem e são chamadas de moléculas hidrofóbicas. E algumas moléculas possuem uma parte que consegue interagir com a água e uma parte que a repele, são as moléculas anfipáticas. Outra substância inorgânica encontrada na célula são sais minerais, que representam cerca de 2 a 3% dos constituintes da célula. Esses íons minerais são encontrados em concentrações diferentes no meio intra e extracelular. No meio intracelular, ou seja, no citosol, destacam-se as altas concentrações dos cátions como potássio e também do magnésio. No fluido extracelular, o sódio e o cloro se sobressaem. Agora que falamos sobre os componentes inorgânicos da célula, iremos falar sobre os componentes orgânicos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas de enorme importância biológica, sendo os formadores do ácido desoxirribonucleico, o DNA, e o ribonucleico, RNA. Essas moléculas estão envolvidas no processo de síntese de proteínas, além de armazenar e transmitir características genéticas. O DNA localiza-se principalmente no núcleo das células eucariontes, mas pode ser encontrado em pequenas quantidades nos cloroplastos e mitocôndrias. Já o RNA é produzido no núcleo e encaminhado para o citosol, onde encontra-se em maior quantidade. Em resumo, os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por nucleotídeos, que são moléculas menores. Cada nucleotídeo, por sua vez, é constituído por uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas do DNA
são as moléculas de adenina, guanina, citosina e timina, enquanto o RNA substitui a molécula de timina pela de uracilo. Já a pentose do DNA é a desoxirribose, pois ela possui um oxigênio a menos na sua constituição, enquanto a do RNA é a ribose. O RNA também pode ser classificado de acordo com sua função na produção de proteínas. Em síntese, o RNA ribossômico é aquele usado para compor a estrutura dos ribossomos, enquanto o RNA mensageiro é responsável por codificar as proteínas e o RNA transportador realiza o transporte de aminoácidos específicos. Na questão morfológica, o RNA possui um modelo de fita simples, enquanto o DNA possui um modelo de dupla hélice. É importante enfatizar que as pontes de hidrogênio é a ligação responsável por unir as bases nitrogenadas, enquanto a ligação fosfodiéster une os nucleotídeos. Os carboidratos são a principal fonte de energia da célula, sendo constituído por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses componentes orgânicos também atuam na formação estrutural da membrana celular e na matriz extracelular. Os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares simples, que são ordenados de acordo com a quantidade de carbono que tem. Por exemplo, a ribose tem 5 carbonos. Já os disacarídeos são as associações de hexoses, ou seja, monossacarídeos compostos por 6 carbonos. Por exemplo, a galactose mais a glicose forma a lactose, que é um importante açúcar encontrado no leite. Os oligosacarídeos são um grupo de alguns monômeros que se ligam a lipídios e proteínas, formando então os glicolipídios e as glicoproteínas. Os polissacarídeos são grandes carboidratos resultantes da combinação de várias hexoses. Um exemplo do polissacarídeo é o amido, que é uma reserva alimentar nas células vegetais, e o glicogênio, que é uma reserva alimentar na célula animal. Os lipídios também são substâncias orgânicas importantes para a célula. Essas moléculas são caracterizadas por serem insolúveis em água e solúvel em solvente orgânico. Essa característica é dada pois os lipídios são constituídos por longas cadeias de hidrocarbonetos. Os óleos, gorduras e ceras são exemplos populares de lipídios. No entanto, na célula destacam-se 3 substâncias: os triglicerídeos, que servem como uma reserva de energia para o organismo, os fosfolipídios, que têm função estrutural e constituem a membrana plasmática das células, e os esteroides, que têm função bastante diversificada, participando da formação dos hormônios sexuais, suprarrenais e do colesterol. A proteína é o componente orgânico mais abundante do meio intracelular, sendo formados por monômeros de aminoácidos que se ligam através de ligações peptídicas. Todo aminoácido é formado por um grupamento carboxila, um grupamento amina e também é formado por uma cadeia lateral R, que será o que vai diferenciar os tipos de aminoácidos. Quando os aminoácidos se ligam e formam as proteínas, essas substâncias tornam-se poderosas, intermediando praticamente toda a função que a célula exerce. Estruturalmente, as proteínas podem ser classificadas em globulares, quando possuem um formato esferoide, e fibrosa, quando possui uma morfologia disposta paralelamente, em formatos de fibras ou lâminas. Elas também podem ser simples, ou seja, compostas somente por aminoácidos, e conjugadas quando estão unidas a outras substâncias. As proteínas também podem ser primária, quando possuem um formato linear simples, de cadeia, secundária, quando os aminoácidos estão ligados entre si através de ligações covalentes e pontes de hidrogênio, podendo ter um formato de folha ou de alfa-hélice,
Terciária, quando adquire um formato tridimensional através de ligações de hidrogênio e de disulfeto. E quaternária, quando a proteína se liga a outras moléculas formando um complexo multiproteico, como no caso da hemoglobina. Além disso, é extremamente importante ressaltar as proteínas que têm função catalisadora, ou seja, as enzimas. Essas moléculas aceleram uma reação química dentro dos limites de temperatura e pH, através de ligações do substrato em seus sítios ativos. Esse vídeo foi feito por mim, Iago Leal, e foi orientado pelo professor Henrique Bonjardim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau e até a próxima.